Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Meu horário hoje está um pouquinho atrapalhado aqui. A galera que está procurando aí a gravação de hoje não encontrou tão cedo, né? E a gente está aqui para colocar em ordem, né? Para lermos a nossa leitura de hoje. E então, quem gosta de estar acompanhando aqui pelo vídeo vai poder ler junto. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por esse momento aqui agora, Pai. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor vem construindo na nossa vida através dessa leitura. Muito obrigado, Pai, pelos testemunhos que nós temos ouvido, de quanto isso tem sido enriquecedor e de crescimento, Pai, para tantas vidas que têm acompanhado a gente aqui pelo canal do YouTube, que tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor através da palavra. E esse é, Senhor, a nossa maior alegria em saber que a Tua palavra tem transformado vidas. A Tua palavra, Senhor, tem chegado aonde eu não posso chegar. A Tua palavra, ela tem quebrado barreiras, Pai, e através da internet nós podemos estar junto com nossos irmãos e então juntos nós podemos ter comunhão com a palavra, nós podemos estar juntos no mesmo propósito, Senhor. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo em mim e através de mim, na vida dos meus irmãos e através dos meus irmãos. Obrigada, Senhor. Continua nos ensinando, nos fortalecendo, nos edificando, edificando o nosso espírito, que nós possamos crescer, Senhor, cada dia mais, amadurecendo no Senhor. Obrigada, Jesus. Fica conosco, nos ajuda nesse dia e mais um dia com o Senhor. Obrigada, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então? Dia 2, né? É terça-feira hoje, dia 5 de dezembro. E a gente então vai começar a segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, né? Aos coríntios. Então vamos lá, 2 Coríntios, nós vamos ler capítulo 1, 2, 3 e 4, que é a leitura hoje do dia 5 de dezembro. 2 Coríntios capítulo 1 diz assim: Esta carta é enviada por mim, Paulo, nomeado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e pelo querido irmão Timóteo. Estamos escrevendo a todos vocês, os santos de Corinto e de toda a Acaia. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo abençoem poderosamente a cada um de vocês com sua graça e paz. Que Deus maravilhoso nós temos. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. Podem estar seguros de que quanto mais suportamos sofrimentos por causa de Cristo, mais Ele derramará sobre nós o seu consolo. Se sofremos, é para levar-lhes o consolo e a salvação de Deus. Mas em nossa dificuldade, Deus nos tem confortado. E vocês também receberão forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso conforto. Vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. E Ele nos livrou e nos salvou de uma morte terrível. Sim, nele temos colocado a nossa esperança e esperamos que Ele continuará a livrar-nos. Mas vocês também precisam ajudar-nos, orando por nós.
Muita gratidão e louvor serão oferecidos a Deus por vocês, por causa das respostas às orações feitas a favor da nossa segurança. Estamos tão satisfeitos que podemos dizer com toda franqueza que em toda a nossa conduta temos sido puros e sinceros, confiando na graça do Senhor e não na sabedoria do mundo. Temos sido francos e sinceros ao escrevermos a vocês, e escrevemos de tal forma que vocês pudessem ler e entender. E já que mesmo assim vocês ainda não me entenderam bem, espero que um dia vocês me entenderão plenamente, para que possam orgulhar-se de mim, tal como nos orgulharemos de vocês naquele dia, quando nosso Senhor Jesus voltar. Em vista de estar tão certo da compreensão e da confiança de vocês, foi que planejei vê-los para que pudessem ser abençoados duplamente em minha viagem para a Macedônia, assim como depois, quando eu voltasse, pudessem me ajudar na minha jornada para a Judéia. Então, poderão estar indagando vocês por que mudei de plano? Será que eu realmente ainda não me havia decidido? Ou serei eu como um homem do mundo que diz sim quando na realidade quer dizer não? Nunca. Tão certo como Deus é fiel, eu não sou esse tipo de pessoa. Meu sim quer dizer sim. Timóteo, Silvano e eu temos falado a vocês a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não é alguém que diga sim quando quer dizer não. Ele sempre faz exatamente como diz. Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam. E nós temos mostrado a todos como ele é fiel e com isso damos glória ao seu nome. Foi este Deus quem nos transformou, a mim e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo, e nos ungiu. Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade, e nos deu seu Espírito Santo em nosso coração, como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que ele vai nos dar. Invoco a Deus como testemunha de que foi para não entristecê-los com uma severa repreensão que ainda não fui para Corinto visitá-los. Não estamos querendo dominar sobre a sua fé, desejamos poder fazer algo para a alegria de vocês, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Paulo começa essa carta, essa segunda carta, ao mesmo tempo com alegria e ao mesmo tempo com tristeza, ao mesmo tempo com uma expectativa e ao mesmo tempo com uma esperança que procede só do Senhor. Porque ele começa contando para eles o quanto ele temia pela vida dele, né? O quanto essa trajetória de viagens tem sido difícil, tem sido arriscada, tem levado eles a quase morte, porque os desafios têm sido grandes por onde eles têm passado. Então Paulo está externando a sua gratidão a Deus pela confiança que ele tem depositado no Senhor, e o Senhor então tem se mostrado forte na vida de Paulo, livrando, dando consolo no momento certo, dando, né, a ousadia, a coragem de continuar mesmo diante de tantos desafios que Paulo tem encontrado pela frente. Mas o maior desafio que ele tem encontrado com os irmãos de Corinto é justamente essa questão da falta de obediência. E eles têm dado ouvidos, né, a tantas situações, têm, né, vivido tantas situações de divisão, de problemas na área sexual, problema na área conjugal, problema na área com os filhos, problema de comunidade ali, né, de viver em comunidade. Então, a igreja de Corinto, ela foi uma igreja que ao mesmo tempo foi tão cheia do Espírito de Deus, no sentido dos dons, dos ministérios, de uma propagação do evangelho muito tremenda, mas foi uma igreja que com pouco tempo já começou a mostrar os problemas de se misturar, né, com as coisas dessa terra. Então Paulo está dizendo: eu queria muito ir vê-los, mas tenho receio de que eu vá, e se eu for eu vou ter que confrontá-los de perto, né? Eu vou ter que ser mais severo com vocês, porque o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto não era muito legal, visto as correções que Paulo tem feito aqui nas duas cartas, e a gente vai ver um pouquinho mais nessa segunda carta. Capítulo 2. Por isso resolvi não deixá-los tristes com outra visita dolorosa,
Porque se eu os entristecer, quem é que vai me alegrar? Como poderão me alegrar se eu lhes causar tristeza? Foi por isso que eu lhes escrevi daquela maneira em minha última carta, a fim de que vocês acertassem as coisas erradas antes que eu fosse. Então, quando eu for, não serei entristecido, justamente por aqueles que compartilhariam da minha alegria. Eu tinha certeza de que a felicidade de vocês estava tão ligada a mim que vocês não se sentiriam felizes a não ser que eu fosse com alegria. Escrevi aquela carta com aflição e angústia. Ela quase despedaçou meu coração e digo-lhes francamente que chorei por causa dela. Eu não queria entristecê-los, mas tinha que mostrar-lhes quão profundamente os amava e me preocupava com o que estava acontecendo a vocês. Lembre-se de que o homem acerca do qual escrevi, aquele que causou todo aquele transtorno, não me causou tanta tristeza quanto a vocês. Não quero ser mais severo com ele do que devo. Ele já foi suficientemente castigado com a reprovação da maioria de vocês. Agora é o momento de perdoá-lo e confortá-lo. Caso contrário, ele poderá ficar excessivamente desanimado. Assim, eu lhes peço que mostrem a ele agora que vocês verdadeiramente ainda o amam muito. E lhes escrevi daquele modo para poder verificar até que ponto vocês seriam obedientes ao meu ensino. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E tudo quanto eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei-o na presença de Cristo para o bem de vocês, a fim de que Satanás, com a sua astúcia, não obtivesse vantagem sobre nós, pois conhecemos bem tudo o que ele está procurando fazer. Ora, quando cheguei à cidade de Troade, o Senhor me deu oportunidades enormes para pregar o Evangelho de Cristo. Contudo, Tito, meu querido irmão, não estava lá para me encontrar, e eu não tive sossego no meu espírito procurando saber onde ele estaria e o que lhe teria acontecido. Assim, despedi-me deles e fui direto para Macedônia. Mas demos graças a Deus porque Cristo, por meio daquilo que fez, sempre nos conduz em vitória. De modo que agora, aonde quer que vamos, ele nos usa para falarmos aos outros a respeito do Senhor e para espalharmos o Evangelho como um perfume suave. Para com Deus, somos um aroma refrescante e saudável de Cristo, um perfume tanto para os salvos como para os que estão se perdendo. Para aqueles que estão se perdendo, somos um odor temível de morte e condenação, enquanto para aqueles que conhecem a Cristo, somos um perfume vivificante. Mas quem é capacitado para uma tarefa dessas? Só aqueles que, como nós, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós. Porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus para conseguir com isso um bom lucro. Paulo, no capítulo 2, então, está falando sobre essa tristeza que ele sentiu em escrever a primeira carta, porque a carta aos Coríntios é uma carta muito de correção, muito confrontadora mesmo, das atitudes que eles estavam tendo como comunidade, como corpo de Cristo, e que não condizia com aquilo que Paulo havia ensinado para eles, com aquilo que o Evangelho ensina para nós, né? Então, muitas atitudes estavam acontecendo ali dentro da igreja de Corinto, e que entristecia o Espírito Santo, que entristecia o Senhor Jesus e que entristecia homens como Paulo, que estava, né, gastando a sua vida em prol do Evangelho para salvar as vidas que ali estavam. Então ele diz que a carta foi escrita com muita angústia, com muita tristeza, com lágrimas, mas que eles também deveriam agora, diante das correções que eles tivessem feito lá, amar as vidas que tinham sido confrontadas, corrigidas, e se elas então tivessem se arrependido, que agora eles mostrassem amor. E eu acredito que tem a ver com aquele homem que estava tendo um caso com a sua madrasta, né? Muito provavelmente tem a ver com ele, ou com outros irmãos que estavam tendo problemas também e que tinham sido então corrigidos. E se eles se arrependeram, então que a igreja perdoasse. Paulo está dizendo, eu também os perdoo, porque se vocês perdoarem aí, eu vou perdoar aqui também, né? Nós somos um só corpo.
Nós estamos juntos nessa jornada para nos ajudarmos, para nos fortalecermos uns aos outros. Esse é o propósito da Igreja de Cristo, né? Se um irmão peca, eu corrijo, mas corrijo em amor. Se o irmão peca e se arrepende, eu estou pronto a perdoar e amá-lo o suficiente para ele se sentir amado e não desanimar da sua fé. Então é isso que Paulo está encorajando os irmãos ali de Corinto. Capítulo 3. Estaremos nós começando a ser como aqueles falsos mestres entre vocês, que precisam lhes contar tudo a respeito de si mesmos e levar consigo longas cartas de recomendação? Creio que vocês não precisam de uma carta de alguém para falar-lhes a nosso respeito. E nós também não precisamos de uma recomendação de vocês. A única carta que eu necessito são vocês, vocês mesmos. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo escrita por nós. Carta escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não porque pensemos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos é o êxito que obtemos vem de Deus. Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito lhes dá vida. Entretanto, aquele velho sistema de lei, gravado com letras em pedras, que terminava em morte, veio com tal glória que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Não deveríamos esperar uma glória muito maior nestes dias, quando o Espírito Santo está concedendo vida? Se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica os homens perante Deus. De fato, aquela primeira glória, tal como foi mostrada no rosto de Moisés, não vale nada em comparação com a glória deslumbrante da nova aliança. Portanto, se o velho sistema que se desvaneceu até acabar era cheio de glória celestial, a glória do novo plano de Deus para a nossa salvação, sem dúvida nenhuma, é muito maior, pois é eterna. E porque temos essa esperança, agimos com grande confiança, não como Moisés fez quando colocou um véu sobre o rosto, para que os israelitas não pudessem ver a glória desvanecer-se. Não só o rosto de Moisés estava coberto com véu, mas a mente e o entendimento do seu povo também estavam vendados e obscurecidos. Ainda agora, quando a antiga aliança é lida, os corações e as mentes dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro da antiga aliança, porque este véu só pode ser removido por meio de Cristo. Até o dia de hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, um véu cobre os seus corações. Mas sempre que alguém se volta de seus pecados para o Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida, e onde está o Espírito, aí a liberdade. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Gente, eu gosto muito desse capítulo de 2 Coríntios, porque Paulo está dizendo que se Moisés, diante da glória de Deus, sendo ensinado através de uma letra, né, da lei dada em tábuas, que estava tudo no externo, se Moisés, com toda a glória que ele demonstrava ali cada vez que ele saía da presença de Deus, o povo via nitidamente a glória de Deus na vida de Moisés, mas essa glória ia se desvanecendo, ela ia indo embora aos poucos, porque Moisés saía da presença de Deus. Então, para ele ter aquela glória, ele tinha que estar constantemente voltando para a presença de Deus, porque senão ele ficava sem aquela glória, sem a presença de Deus na vida dele, porque ele não tinha o Espírito de Deus dentro dele como nós temos hoje. Então, se Moisés, mesmo diante da antiga aliança,
de um pacto externo praticamente, de uma lei que estava escrita em tábuas, em pedras, foi tão tremendo. Imagina o Espírito Santo que agora habita dentro de nós. Quão tamanha glória nós devemos refletir de Cristo, como as pessoas devem olhar para nós e ver Cristo no nosso rosto, na nossa vida, no nosso comportamento. É isso que Paulo está falando. Nós precisamos refletir a glória de Deus, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. É Ele quem tem nos transformado todos os dias, queridos. É Ele quem tem sido esse ensinador, esse ajudador nas nossas fraquezas, e nós vamos então de glória em glória sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo. Capítulo 4. Foi o próprio Deus, em sua misericórdia, que nos deu este trabalho maravilhoso, e por isso nunca desanimamos. Não procuramos enganar o povo para que creia, não estamos interessados em fazer trapaça com ninguém, nunca procuramos fazer com que alguém creia que a palavra de Deus ensina o que ela não ensina. Nós nos abstemos de todos esses métodos vergonhosos. Achamo-nos na presença de Deus quando expomos a palavra, e por isso dizemos a verdade, como todos quanto nos conhecem concordarão. Se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. Satanás, o Deus deste século pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Nós não vamos de um lado para o outro pregando-nos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Tudo quanto dizemos de nós mesmos é que somos escravos de vocês por causa daquilo que Jesus fez por nós. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender que é o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos, porém não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim, fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte para nossas vidas por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais. De modo que a morte está agindo em nós, porém isso resulta em vida para vocês. Está escrito, criei, por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. E sabemos que o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus da morte, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele juntamente com vocês. Estes nossos sofrimentos são para o benefício de vocês. E quantos mais dentre vocês forem ganhos para Cristo, pela sua graça, maior será o número de pessoas que farão orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca desanimamos. Embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Paulo está falando sobre uma vida que se volta totalmente para Deus, entendendo que todas as circunstâncias do nosso dia a dia têm a ver com o sofrimento que vale a pena em prol do Evangelho. Uma vida que se volta totalmente para Deus, naquilo que Deus deseja fazer através de nós.
É isso que nós precisamos ver todos os dias. Deus sendo glorificado através das nossas atitudes. Mesmo que diante de perseguição, de angústia, de tribulação, de dificuldades, de necessidades, de escassez, mesmo diante de afronta, mesmo diante de injúria, mesmo diante de humilhação, é Cristo quem precisa aparecer, é a glória de Deus que precisa aparecer. E o cristão, infelizmente, ele está imerso nesse mundo totalmente caído, no Deus desse século, que tem afligido realmente tanto aqueles que creem como aqueles que não creem, têm estado debaixo da mesma opressão, mas nós vamos perseverar até o fim. É isso que Paulo pede para nós, independente das circunstâncias. Isso tudo que nós passamos aqui é muito passageiro. E quando nós temos essa convicção, essa certeza no nosso coração, a nossa vida fica mais leve, a nossa vida fica mais amena, fica mais feliz diante da presença de Deus. É isso que nós precisamos pensar sempre. Amém, queridos? Então, nossa leitura de hoje fica por aqui. Vocês já vão me perdoando aí de antemão, né, pelo dia que se passou e eu não consegui fazer mais cedo a nossa leitura de hoje. Mas o Senhor possa continuar, né, nos dando graça e coragem para não desfalecermos mesmo diante das dificuldades do nosso dia a dia, e a gente vai seguir firme em nome de Jesus até o dia 31 de dezembro, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.